Boa tarde ao Café com Terapia de número 224. Se eu não estiver enganado do número, mas é isso mesmo. 224. Já tem muitas lives por aí, né? Então hoje nós vamos abordar o que eu trouxe já no início dessa semana, na segunda, no domingo, se eu não estiver enganada, deve ter sido na segunda-feira, logo após que aconteceu o Enem, não é verdade? Boa tarde, Odete, coisa boa te ver, seja muito bem-vinda. Danila Sagrada, seja bem-vinda também. Então, eu vou pedir que a gente envie os aviãozinhos, né? Para as pessoas distraídas, talvez, aguardando pela live, se esqueceu, e a gente consegue avisá-las um pouquinho. Eu costumo mandar, assim, uns 10 aviãozinhos. Nem sei para quem que eu estou mandando, eu vou mandando. Aí, se você também puder fazer isso, mesmo se for depois que você já tiver... Desculpa. Mesmo se você estiver assistindo gravado, vai ser excelente. Luciane entrou, querida. Luciane, você está pedindo para participar ao vivo? É isso ou se enganou? Porque às vezes a gente se engana. Se for, eu vou adorar a tua participação. Vou esperar só para o final da live que eu preparei para vocês. Tá bom? Então vamos lá, eu estava aqui brincando antes de vocês entrarem, eu fico brincando com os aplicativos que o Instagram tem, e tem um que eu quase utilizei, que é de um anjo, né? Tem umas asas grandes, dá um aplicativo bonito, fica bom, a pele fica bonita. Esse que eu estou usando também. Por quê? Porque é muito comum, nós crescemos, e aí a gente traz o Jung agora com o inconsciente coletivo, quando ele nos ensina, né, o maravilhoso Carl Jung, ele nos ensina que nós estamos num inconsciente coletivo, sendo que quando que o Bert Hellinger nos traz que estamos inseridos numa memória da família, que é o campo morfogenético, também trazido pelo inglês Rupert Sheldrake. Bom, Patrícia, bem-vinda. Patrícia Caire, que alegria. Então, neste domingo, eu postei um vídeo do G1, que aquilo para mim foi muito impactante, e na mesma hora eu conectei com a live de hoje. Aquela mãezinha se ajoelha aos pés do guarda, lá da prova do Enem, em que a filha, ela se atrasou por 1 minuto, talvez, ela tenha se atrasado por 1 minuto, e essa mãezinha se ajoelha e pede, pelo amor de Deus, a minha filha estudou durante 3 anos, ela não pode perder essa oportunidade agora. E a filha acolhe aquela mãe. Se você observar bem esse vídeo, a desesperada é a mãe, não é a filha. A filha vai e acolhe a mãe, tenta, fala um pouquinho com o guarda lá, mas regra é regra. E os seguranças estão ali para atender às regras, né? Não estou aqui julgando se foi positivo ou negativo o que o segurança fez ou o que essa mãe fez. Essa mãe agiu dentro do impulso dela. Essa mãe agiu dentro desse inconsciente que nós vivemos de lealdades invisíveis, que é o que a sistêmica traz para a gente, esse conhecimento dessas lealdades invisíveis que nós temos a partir do nosso pai e da nossa mãe. Avós, bisavós, tetravós e por aí vai, né? Então vamos lá. A menina, ela se alterou pouco. Então a pergunta vem: de quem de fato é esse sonho? É da filha ou é da mãe? Muitas vezes os filhos, as filhas, se esforçam para atender uma expectativa da mãe, ou uma expectativa da avó, ou uma expectativa do avô. Voltando para essa imagem dessa mãe se ajoelhando no chão, ela se ajoelha, implora para o segurança abrir o portão para a filha dela que se atrasou 1 minuto para a prova do Enem.
A propósito, amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o tema da redação. Então aqui, essa filha não se alterou tanto. Então esse sonho, ao que parece, ele é muito mais da mãe, dessa mãezinha querida, que tá ali, que nós mães, eu sou mãe também, a gente fica desejando que os nossos filhos e nossas filhas, que os nossos descendentes possam ter uma vida mais segura, financeiramente, emocionalmente também. Então essa mãe criou uma expectativa muito maior do que essa filha. Será que de fato essa filha tinha tanto desejo, ou tem tanto desejo assim, em ingressar numa universidade? Será? Ou será que esse sonho é da mãe? E quando esse sonho não é da pessoa de fato, seja ela filha ou filho, às vezes esposa, marido, enfim, quando esse desejo realmente não é da pessoa, mas o trato hoje, a live hoje é dívida emocional, né? Essa dívida que nós, filhas, ou os nossos filhos, terão conosco, é uma dívida emocional que pode atrapalhar toda a vida adulta dessa pessoa. Essa pessoa pode ficar com a vida adulta toda atrapalhada porque não conseguiu atender as expectativas da mãe, ou do pai, ou do avô, ou da avó, ou da madrinha, enfim. Porque as crianças, os jovens, eu fui professora do ensino médio, né? Fui alfabetizadora, depois eu me tornei professora do ensino médio. Essas crianças, que são crianças, para mim podem usar salto alto, podem usar bigode quando os meninos têm para nascer, mas no fundo, é uma criança tentando atender uma expectativa da mãe, do pai. O sonho nem sempre é desta pessoa em idade adolescente. Esse sonho muitas vezes é da mãe ou do pai, ou enfim. E aí quando nós ou essa criança não conseguiu atender a expectativa dessa mãe, ou enfim, de quem quer que seja, ela carrega com ela. A pergunta que eu fiz no vídeo de ontem, que foi o vídeo que eu postei, foi isso, né? O que carrega essa filha? Eu escrevi rápido, nem ficou muito bom o texto que eu escrevi. Mas o que carrega essa filha? Vai carregar uma dívida gigante com esta mãe, uma dívida sem tamanho. E aí lá vai ela tentando alcançar essa expectativa da mãe, ela vai tentando alcançar sem olhar para os seus reais desejos. E o que é que tende a acontecer? Respinga na nossa vida emocional, respinga na nossa vida profissional, respinga na nossa vida dos relacionamentos, respinga porque está lá no inconsciente esta dívida emocional. Estão acompanhando comigo, né? Quer dizer, faz sentido para vocês que eu estou falando? Podem fazer os comentários aqui, que eu vou ter enorme satisfação em poder debater com vocês. Então, essa expectativa toda que o Enem traz, né? E de fato demorou aí muito tempo para que essa menina desse vídeo, né, pudesse fazer essa prova, esse exame. Mas a pergunta vai ser sempre essa, na real, de quem é esse desejo? Esse desejo verdadeiramente é de quem? É da moça ou é da mãe? Porque se eu tenho uma prova, de acordo com a mãe, ela estava se preparando há 3 anos. Se eu tenho uma prova para fazer, estou há 3 anos me preparando para ela, mas eu percebo que a expectativa gigante da minha mãe, quer dizer, vou ser redundante agora. Se eu percebo uma expectativa gigante da mãe, pode ser que eu me trave, como pode ter sido essa menina, pode ser que energeticamente eu não consiga chegar a tempo, pode ser que energeticamente eu atrapalhe tudo no meio do caminho para que eu não consiga chegar a tempo. Então, olha, minha mãe, a culpa não foi minha, a culpa foi do atraso, a culpa foi deste senhor que não deixou eu entrar por 1 minuto de atraso. Entendem? Então, quantas coisas na nossa vida existem
porque nós estamos em dívida com esta mulher e com esse homem, que é a nossa mãe e o nosso pai. E muitas vezes o nosso avô e nossa avó, bisavô e bisavó também, mas uma dívida inconsciente. Bom, o Bert Hellinger nos traz o seguinte: uma das coisas maravilhosas que ele nos traz é: todo filho e toda filha acredita ter essa dívida com o pai e a mãe, enquanto não acorda para isso. Então, se esse filho e essa filha têm uma dívida, qual é a dívida? A dívida da vida. Porque a vida veio através deles, né? Veio através da mamãe e do papai. Então, esse filho ou essa filha, esse descendente, acredita ter essa dívida da vida. Mas não dá para devolver a vida. O recado de hoje é: a forma que nós temos para honrar esse pai e essa mãe, e esses avós e bisavós, a forma que nós temos de honrar é olhar para a vida, olhar para frente e tocar a vida do jeito que ela está aí para ser feita, com o nosso destino. Ah, Carlos, o destino está ruim, então vamos embora. Como é que tem uma expressão aí que tem um estado brasileiro que use? Toca o couro. Vamos mudar, tá ruim o destino, então vamos mudar, porque agora nós somos pessoas adultas. E enquanto pessoas adultas, somos nós que seguramos as rédeas. E nós que podemos mudar esse destino quando é possível. Porque existem destinos que não são possíveis de serem mudados. Né? Como, por exemplo, me veio aqui na cabeça agora, porque eu fiz fisioterapia hoje no Sara Kubitschek, e aí a gente entra em contato com muitas pessoas com muitas deficiências físicas, né? Então eu vi várias situações ali de pessoas sem braço, ou de pessoas tendo que usar cadeiras de rodas. Então eles são destinos, e aí eu olho para cada uma pessoa dessas e a gente não é para sentir pena, e eu penso, né? Que destino difícil dessa pessoa que está agora presa ou não numa cadeira de rodas. Existem destinos que são um pouquinho mais difíceis, mas eu posso não me colocar na cadeira da vítima. Essa é a pior cadeira que existe, né? A cadeira da vítima, em que, ai, coitadinha de mim, ai, coitadinho de mim, agora numa cadeira de roda eu não posso fazer nada. A gente tem um exemplo daquele moço, que eu não vou lembrar o nome dele agora, acho que, se não me engano, ele é americano, que ele nasceu sem os braços e sem as pernas, e, no entanto, constituiu família, e, no entanto, roda por esse mundo todo, dando palestras, mostrando que é possível, né? É possível a gente mudar, a gente poder fazer algo com isso. E agora, o que eu vou fazer? Chorar pelo leite derramado? Ai, minha mãe, eu não consegui entrar para fazer a prova do Enem. Não estou debochando, parece deboche, né? Mas não é deboche. Essa moça, ela está presa inconscientemente a não realizar o desejo da mãe. Ou às vezes é muito consciente, né? Existe uma situação bem próxima a mim de uma moça que estudou durante muito tempo para fazer um determinado concurso. Não passou a primeira vez. E o discurso da mãe era: mas quando ela passar, tudo irá mudar. Olha o fardo que essa filha estava carregando inconscientemente, e tomara que tenha tomado a consciência de que ela está com ela salvar a situação financeira da família. Qual é o resultado disso? Talvez não nessa filha, mas às vezes num descendente dela, vem ali uma doença física para não ter que atender essa expectativa dessa avó ou bisavó, sei lá o que vai ser. Não estou rogando praga, não. Estou dizendo o que Bert Hellinger nos trouxe de pesquisa. Pesquisa que durou mais de 30 anos. Então, assim, os nossos filhos são nossos filhos e filhas para eles crescerem espiritualmente, emocionalmente, moralmente, e nós muito mais. Nossos filhos e filhas não nasceram para atender às nossas expectativas frustradas da vida. A gente não pode colocar no colo desse filho ou dessa filha as nossas
a nossa frustração de coisas que nós não conseguimos fazer. O meu pai, que não é só meu, é meu, de mais 6 irmãos e irmãs, ele tem uma frase, Mara Brito tá aqui, boa tarde, querida Mara. Mara já conhece essa minha frase e é bom ela ouvir de novo. O meu pai dizia assim para os 7 filhos, não para os 6, porque a 7ª veio muito depois. Você quer ser um advogado ou uma advogada, seja o melhor advogado. Você quer ser um gari, seja então o melhor gari. Mas faça bem, muito bem, com compromisso, aquilo que você escolheu para fazer. Né? Isso para mim é um lema, é um mantra que eu carrego a minha vida. Tudo que eu pego para fazer, eu tenho que fazer bem feito. Não importa o que seja. Eu já contei para vocês que eu sou voluntária no hospital de base aqui em Brasília, né? A gente conta histórias no dia de hoje, toda terça-feira. É que eu peguei licença por causa da fisioterapia. É voluntário esse trabalho, então eu tô lá toda terça-feira, eu e aquela equipe de mulheres maravilhosas, todas assim de cabecinha branca, a maioria de cabecinha branca como eu. A gente vai e faz o nosso melhor, porque a gente se prontificou para fazer. Então, voltando naquela querida mãezinha que veio, né? Ela não quer que a filha, por exemplo, ao que parece, tenha o mesmo destino que o dela, talvez uma vida mais precária financeiramente ou academicamente, talvez ela não tenha conseguido fazer uma faculdade e o sonho dela é que a filha consiga para que não tenha o destino dela. Meu pai amadinho, de novo eu não estou julgando essa querida mãe de forma nenhuma, porque nós mães queremos o melhor e os pais também, né? Mas se isso aconteceu, talvez essa pessoa ou a própria mãe tenha colocado empecilhos. A gente teria que abrir uma constelação familiar para detectar melhor isso, mas talvez ela tenha colocado empecilhos durante o dia para que o atraso acontecesse e não é consciente. Só que aí essa filha tende a carregar uma dívida emocional com esta mulher. Estão aceitando, não estão aceitando? Eu peço por favor que vocês comentem, mesmo se você estiver assistindo depois. Faz sentido para você isso? Olha qual é a palavra? Sabotagem, né? Que a gente aplica em nós mesmas ao chegar com um minuto de atraso para o exame de Enem e a porta fechar e eles não abrem. Tem jeito. Eu fui professora já do ensino médio, eu sei. Eles não abrem. Só que isso está também em toda a nossa vida. O que mais em nossa vida a palavra é essa, boicota. Em que mais em nossa vida a gente boicota para que não aconteça? Nossa, são milhares de coisas. Às vezes são coisas simples, são coisas pequenininhas, mas que se a gente for somar essa quantidade de coisinhas pequenininhas, a gente daqui a pouco vai ver que é gigante. E aí a gente boicota, e aí a gente não cresce, não avança, aí vai lá, bota a culpa no governo, aí vai lá, bota a culpa na mãe, bota a culpa no pai, bota a culpa no esposo, na esposa, nos irmãos, nas irmãs, no avô, na avó. Imagina, eu que tive um bisavô que levou o dinheiro da família para os jogos de cavalos. Imagina se eu for ficar aqui, por causa do meu avô, do meu bisavô, a minha vida não vai para frente. Não, né? Tá certo? Então hoje foi um pouquinho mais curto, 19 minutinhos só, mas é um recado breve para a gente pensar e refletir. Essa dívida emocional a gente tem com nossa mãe e nosso pai, porque nós não podemos devolver a vida, mas a forma que a gente tem de honrá-los é olhar para frente, segurar as rédeas da vida e seguir com força, coragem e amor. E a gente cuidar de que nossos filhos e filhas não tenham também essa dívida emocional conosco, porque vai ter. É quase que inevitável. Tá bom, então? Um beijo enorme
Gratidão pela audiência e nos vemos na próxima terça. Mas essa semana eu vou postar aí uns 2 vídeos a respeito desse assunto do Enem. Se você puder compartilhar, eu só agradeço. Então, tchau e até a próxima terça.